talvez tivesse sido um ano antes, e já tava ano que vem. Pois é. Registro o corte, decepcionado com os pais. Não, mas legal. E tuberculose, né? Fogo. Esse negócio tá fogo, mas tá bom. Ô Luiz, agora eu vou entrar numa questão que tá muito em voga na cidade. Que eu vi manifestações na internet, panfleto na rua, teve, se não me engano, como é que é o nome? Assembleia Pública, no Coreto. Audiência Pública, obrigado, Wagner, no Coreto. Sobre a questão dos carrinhos de lanche. Você acha mesmo que há algumas alegações que foram feitas que eles prestam um trabalho social, no sentido de acessibilidade de comida, tem sentido ou não? Tem. Por quê? É assim, Justifique. Justifique. vamos lá. Tempo. Ai, Pode, do tempo que você quiser. não, é fique porque preocupado. assim... É um tema complexo, mas... Oi? É um tema complexo, né? Tem os seus... Como que eu falo? Falar coisa boa e falar coisa ruim aqui. Eu posso estar falando coisa errada, mas também pode estar falando coisa boa. É sempre esse risco. Então... É. Mas essa eu não sei muito responder, essa parte. Tranquilo. Fica sossegado. Nesses aspectos, porque imaginando que você caminha nesses espectros políticos mesmo, caminha por esse lado, tomar decisões e escolhas vai fazer parte da sua vida. Em tese, você é favorável à retirada dos carrinhos? Lanche de lá? Não. Ou não é? Ou é com moderações? É com moderações. Eu acho que é um projeto muito bacana. Vai sim melhorar a cidade. Só que vai tirar eles de lá e vão pôr na onde? É uma renda que aquela família precisa. Então eu acho que eles poderiam tirar dali e pôr em outro lugar. Eu acho que, Que eu a sei, intenção é você a poder, né? prefeitura ofereceu alguns lugares. Não sei se Acho são que- bons lugares. Não sei se Sim, são que bons, eu nem sei que teve oferecimento. Eles falaram. É. Eles falaram que queria pôr no eles Cristo lá é na bom, Zona hein? Sul. Lá no Cristo Agora tem não jeito, pode. Agora é concessão. É, mas o Cristiano é bom, porque, pô, cheio de turista. Isso é verdade. Mas você tava falando Nossa, até me perdi. Dos carrinhos de carrinhos. lanche. carrinho de lanche. É que nem eles falaram Se que ia vocês pôr falarem. eles lá na Zona Sul. Lá na Zona Sul ele já tem outros carrinhos que já tem a freguesia. Então é a mesma coisa de ficar sem trabalhar. Mas você acha que se eles não fossem, já tem a freguesia, não seria uma opção a mais? Tá Vamos supor, aqui. pode ser que leve um serviço de melhor qualidade que às vezes tem lá. Ou não. Mas assim, Possa acontecer o contrário, o de cá ser ruim ou de lá sair consagrado mais ainda. Não, eu falei dos dois sentidos. Você não vem distorcer, não. Espertinho. eu não acho que lá seja uma boa escolha pra pôr. Porque lá já tem. E se tivesse aqui, o povo de lá também ia pedir aqui. Uhum. Então eu acho que devia ter um meio a meio. Mas sempre vai ser lugar ruim, né? É. Porque eu lembro que a gente tinha uma época que tava brigando pra ter o presídio de impostos. Se você perguntasse na cidade, todo mundo queria que tivesse o presídio de impostos de Caldas. Aí todo mundo falava assim, então tá, vai ser ali na Zona Sul. Não, aqui não. Na Zona Sul não vai rolar, sabe? Aqui pode não ser rola. menos no meu bairro. Né? Aí falava, então tá bom, vamos fazer lá na Zona Leste. Aí o pessoal, rapaz, aqui não vai rolar. Eu sou muito favorável ao presídio, mas aqui não vai ter jeito. Ah, então vamos colocar lá no Bortolã. Passar como é. Nunca serve. Então, quando você comentou assim, vamos destinar outros lugares pra eles, talvez nunca vai contentar, porque sempre vai ser de onde eles já estão. Você fala assim, vamos colocar você na Praça do Macaco. Não vai rolar. Onde você Ou- considera um bom lugar, É. por exemplo? Na Praça do Macaco. Mas lá já não tem os Ah, já- mas seus tem carrinhos. pelo menos uns dois, um ali cabe. Dividir. Porque não vai pôr aquela fileira tudo num lugar só. Sim. Então teria que dividir. Ali atrás da Praça Pedro Sanches, tem lugar. Na Praça Pedro Sanches?
É, ali da... Você mudaria só o frente ao local. hotel. Isso. Por enquanto. Entendi. Apesar que a reforma da prefeitura é demorada. Então, iria demorar, E é uma mas... licitação, né? É. Ou você acha que, por exemplo, daria mais um tempo pra eles? E depois que esse tempo acabar? Então, mas aí você entra num dilema. Acabou o tempo, aí de repente não deu certo, pede mais tempo. Aí mais tempo e nunca se concretiza. Então. Aí não vai ter a reforma. Exatamente. É um dilema. Ao mesmo tempo, é uma segurança que ninguém tem. Todo mundo que trabalha na iniciativa privada corre o risco de amanhã dormir desempregado, Uhum. mesmo tendo financiado um imóvel, comprado uma casa, bancando o filho na faculdade, a empresa vai e o demite. De repente ele consegue um tempo não existe na iniciativa privada de modo geral. É uma benesse. Mas em tese é a contra tirada ali. Ou. O que você comentou foi. Sou contra, sou mais ou menos favorável. É. Sou Acho neutro. Sou centro. É. Mas o centro deixa ou tira? Eu deixaria. Eu Por deixaria. enquanto. Que nem assim, se fosse pra tirar, eu criaria tipo um auxílio dessas famílias até essa reforma ficar pronta. Né? Então ia ser questão Mas de aí ter- você recolocaria as famílias no mesmo local, porque em tese configuraria uma ilegalidade. Sim. Você não pode recolocar eles lá porque tem que ter uma licitação. Por Aí que ia que ter eles que são entrar na licitação. merecedores daquele lugar em detrimento da toda a população? Eles já estão lá há mais tempo. Mas é público. Mas é público. É ocupação irregular do espaço público. Mas é a mesma coisa que. Eu acho que nem lá, o povo que vende pastel. Lá é público. Uhum. Só que Lá onde você fala? tem vários lugares ali que eles vendem sem um alvará, Uhum. vamos dizer assim. Então, Uhum. certo. Ou tá sem lá de forma autorização. ilegal. Uhum. Então, aquilo lá é um ganha-pão daquela pessoa. A gente não pode ver pro lado ruim. Tem que ter empatia. Falar, ó, vou tirar dali e depois. Depois que ela perder essa renda, como que vai ficar? Sim. E eu vou É aproveitar. sempre um ponto importante de se analisar. Claro que quando todo mundo comenta, fala-se, mas a pessoa vai morrer de fome, ou. Porque Não, de fome, hoje. eu não acho que vai morrer, Não, porque hoje, qualquer coisa que você fala, você virou isso. Você fala assim, eu sou favorável a tirar por causa de. Então você quer que as pessoas morram de fome. Não. Eu quero que deixe. Então É uma você questão quer. de narrativa. né? Você tira o Exato. foco de uma coisa e leva pra outra. É. Vou aproveitar que tá aqui nos bastidores. E vocês, Vinícius? Vou começar por você. Doidinho pra falar dos carrinhos de lanche. Assim, a proposta ali, sabe? Quem não quer uma cidade bonita e tudo mais. Mas a forma que está sendo feita está sendo de forma errada. Quando teve a audiência de prestações de conta da Câmara, assumiu todo mundo, o jeito que o prefeito tratou aqueles manifestantes, um prefeito não pode tratar manifestante dessa forma. Porque a polícia faz com diálogo. E a Câmara é a casa do povo. Quando o prefeito fala assim, não, essa manifestação de vocês é inválida, vale pra mim isso, eu vou fazer isso mesmo, não pode. Que até então o secretário de governo estava lá no outro dia tentando corrigir esse erro. Então, esse projeto, eu acho que primeiro, se eu sou prefeito, os empresários, né, porque são empresários, esses comerciantes do Sim. carrinho de lanche, Uhum. tem que estar na mesa do gabinete. Tem que estar vendo qual que é a melhor solução. Sabe? Tem que estar entendendo. Primeiro, ouvir o que eles querem, ver se é legal, porque também tem esse ponto que você disse, da questão da ocupação, mas precisa abrir para a população ouvir. Se eu fosse prefeito, eu não mexeria. Você sabe por quê? Porque eu até estava conversando com os amigos. É histórico o dogão da praça, o X-tudo. Então, quando você tira, você está perdendo, acho que uma questão turística também, e esse povo está há muito tempo lá, sabe? Faz parte da praça, faz parte daquilo. Entendeu? Então acho que assim, volto de novo. Pra mim tem muita mais coisas pra ver imposto que usurpar a vida do trabalhador que tá lá. Porque eu falar que eu vou tirar, tudo bem. E se eu falar que eu vou tirar 30 mil reais do prefeito? Ele vai trabalhar do mesmo jeito? Entendeu? Depende. Não vai. Não vai. Entendeu? Porque tem que ter um diálogo com a população. E não está tendo. Não está tendo nenhum diálogo com a população sobre isso. Sim. Então é o que eu penso. Eu tendo mesmo esse lado meu amor trabalhador, porque, gente, você manter um carrinho é muito difícil, né?
acho que está sendo executada de forma errada. A Vanessa, a doutora Vanessa, ela veio aqui conversar com a gente. E ela entrou nesse tema Uhum. em específico. Sim. Ela comentou que, primeiro, a parte da legalidade, isso eu acho que é inquestionável, tanto é que entraram com uma ação na justiça, perderam e, né, isso, espaço, ocupação irregular do espaço público. É mero Mas como detentor. que é ocupação irregular se eles pagam? Uso. Não, mas não é, tá irregular, eles pagam uma taxinha lá. É uma taxa precária. Você tem, Não, assim, né? Peraí. você tem que ter uma licitação, ou uma autorização, uma concessão. Mas se não me engano, a questão da licitação ou da ocupação, ela é posterior à ocupação deles. Sim, a licitação está sendo posterior à ocupação deles. Sim. Então, assim, aí entra no que foi falado aqui, é diálogo, sabe? Os carrinhos de lanche não ficam lá no Bortolã, fica do lado da prefeitura. Ah, não, sim, mas eu falo Sim. assim, a parte da ilegalidade, isso aí tá ilegal. Sim, Isso, sim, mas- até eles têm essa noção. Sim, Todo mas- mundo sabe. Mas assim, estão ilegal. Peraí, Uhum. então vamos conversar? Porque vocês já estão aqui há trocentos anos. Vamos entender, né? Vamos Entender entender a situação. o que a gente precisa fazer Sim. para se tornar. Vocês estavam aqui antes do processo de licitação, então vamos conversar. Sim. É do lado da prefeitura, sabe? Uhum. Entendeu? E assim, eu acho que faltou um pouco de carinho, por quê? Um pouco de cuidado, um pouco de empatia, um pouco de política, porque assim, você não apresenta um projeto e logo em seguida você manda o oficial de justiça junto com a polícia militar para dar a notificação que eles têm que sair dali. A prefeitura é do lado, Sim. sabe? Ele não conversou com a turma. Ele não conversou com os trabalhadores ali. Quem conversou foi o oficial de justiça junto com a polícia. Não se buscou nenhum diálogo, o problema é esse. Não se Sabe? deu a iniciativa. Ele não chegou para eles lá e falou, ó, nós estamos querendo fazer esse projeto aqui, o que vocês acham? É o básico. É o básico. Sendo Sim. que antes de dezembro, até ser apresentado o projeto, nunca tinha se falado nesse projeto. Chegou do nada, ó, tá aqui esse projeto, passou acho que 2, 3 dias, chegou a ordem que os trabalhadores lá iam ser expulsos, Uhum. sabe? Eu acho assim, é um projeto bonito, isso aí é inegável. Não, é inegável mesmo. É um projeto necessário, porque precisa revitalizar, mas faltou a conversa com quem trabalha ali. Sim. A ideia do Luiz, mas aí- rapidinho, foi muito boa. Mas Uma aí, política pública. mas Se aí- fosse um auxílio, e aí eu concordo que faltou um diálogo, mas é a linha adotada pelo prefeito. Que a gente pode reclamar ou não, foi eleito, em tese, democraticamente, Sim, pela isso aí- população pós-caldense. isso não pode Então conversar nós, também. população, outorgamos para que ele agisse por nós. Né? Sim. E a gente discordando, elege-se outro. Sim. Né? Eu vou E claro que a Câmara tem a obrigação de não aceitar as coisas do jeito que elas são, se de repente eles discordarem disso. Porque eles também foram eleitos. O povo quer que eles sejam a voz lá na Câmara Municipal. E tem que ter isso mesmo, tem que ter esse embate. As pessoas que estão sendo prejudicadas, de repente, com isso, tem que realmente ir atrás, tem que lutar, tem que buscar seus direitos, tem que buscar uma forma, porque eu concordo, é o seu ganha-pão. Sem dúvida alguma. Né? Então, tá ilegal no lugar? Beleza, tô ilegal no lugar. Mas eu preciso sair daqui 30 dias? 60, 90? Como é que vamos funcionar? E aí eu concordo, tem que ter, eu acho que esse diálogo. O prefeito, democraticamente eleito, entendeu não? Aham. Sim. Ele tá errado? Não. Eu, o que eu- Legalmente dizendo, Sim. não. Poderia O que- ter esse o- trato. O que eu vejo, Né? que pode ter sido analisado, foi ao mesmo tempo o risco jurídico-político. E como o Marcelo disse, em termos de legalidade, não se questione. Agora, que possa ter faltado o diálogo, como você comentou, sem dúvida alguma. Só que também, nesse risco, vamos dizer assim, político do diálogo, você teria a possibilidade de surgir a seguinte questão. Tá, aceito desocupar, sei que estou ocupando lugar irregular.
E aí que entra a parte mais difícil. Eu cedo, mas se eu voltar de novo depois da reforma. O que não vai acontecer. Porque você tem que licitar o lugar público. Então eu acho que a resistência é nessa questão. Não se opõe à construção da Alameda, mas se opõe à retirada Mas aí de quem já está depende, lá. por exemplo, foi o que o Vinícius comentou, e eu não sei se você também caminharia nesse sentido. Uhum. Se eu fosse o prefeito, talvez eu nem mexesse naquilo. Focasse em outra coisa. É uma saída. Claro que ele optou por isso, Aham. tudo bem. Poderia ser um projeto pro futuro. Poderia ser um projeto para o futuro. Ou poderia nem ser um projeto. É. Ou Durante 20 anos não foi. Né? E o prefeito optou por ser um projeto dele. então, mas isso me lembra, eu não vi, não cheguei a conhecer. Foi conversando com um amigo que até me mandou uma parte do acervo. Da antiga rodoviária de Poços, que tinha comércio ali, e as pessoas que, quando demoliu a rodoviária também, não sei se tiveram uma realocação, perderam um ponto. De certa forma, não seria um pouco disso também? Lembraria um episódio desse? É que eu não vi. Mas É que eu como- não sei se a ocupação era irregular também no comércio. Não, da sim. rodoviária, Da não rodoviária sei também dizer. não sei se era irregular. Eu digo na questão comercial. Perdeu-se um excelente ponto. Sim. Alguns que estavam lá. Apesar que, para alguns era bom ponto, sim. Era ponto de sustento. Né? Exato. É a mesma situação. Uhum. Eu não sei o que rolou na Aqui- rodoviária. eu também não sei, mas é algo que me lembrei agora. É. Acho que você Ó. nem era nascido, nem você. Você nasceu, a rodoviária já era lá no final da João Pinheiro, né? É. Acho que todo mundo aqui menos você e o Fagner. O quê? Ué, quando vocês viram a rodoviária antiga, o resto nós não. Ou vocês estão velhos, Aqui, ó. Graças a Deus, né? Participações no chat. O Luciano comentou, Luciano Cavini, que esteve aqui, inclusive, ele comentou assim que propõe um ressarcimento. Ele falou assim, ó, que ele, se fosse ele fazendo isso, ele ia propor um ressarcimento, trava-língua aqui, aos proprietários dos carrinhos, como um local apropriado provido a eles. Ele falou que defende isso para diminuir o número de vagas. Ele defende isso para diminuir o número de vagas de táxi inutilizadas. Aí você mexe em uma outra situação complicada. O táxi. Tem essa questão mesmo. Sempre um ponto. Vou entrar só num detalhe Aham. rápido para. Antes de lei, no Brasil antigamente tinha lei pra nada. Era tudo feito nos contratos. Tipo, o monotrilho, ele era um grande enrosco, porque ele foi feito Essa um lei de contrato licitação. antes da lei de licitação. Não, da lei de concessão. Nem de licitação, de concessão. Então era um contrato feito que possibilitava ao dono quase que ficar perpetuidade com o negócio. E juridicamente falando, quando você se opunha àquilo, os próprios tribunais falavam assim, não, mas era antes da lei, mano. Antes da lei podia tudo. Tinha Entendeu? essa situação. Então, os taxistas, eu não sei, mas às vezes os taxistas também estão 200 anos com permissões que permitem com que eles tenham a vaga, mas não precisam colocar o carro lá. Uhum. O que é uma, né? Porque o certo é, já que você tem a vaga, então você vai ficar lá, sentado o dia inteiro. Mas não, talvez, juridicamente falando, eles estejam parados. Não sei dizer. Não sei dizer. Mas é isso, Luiz Caetano, que você vai se pegar pra frente. É broncas nesse sentido, porque Já que você tem essa aspiração de vereador, é bucha. Vai vir. sendo esse defensor da população, Hã? é o que você é hoje. É só bucha Hoje, que vai vir. você é um defensor da população nesse outro aspecto, nesse aspecto social, em que as pessoas te procuram para que você ajude outras pessoas ou elas mesmas. Como vereador, isso vai acontecer, mas de uma outra forma.